10 horas, 2 minutinhos. Bom dia mais uma vez para você que nos acompanha. A gente segue por aqui falando agora que o governo confirmou que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Quem ganha até 2 salários mínimos ficará de fora da cobrança até a partir, aliás, da declaração de 2024. Então, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carlos Pinto, que é diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e também tributação. Carlos já está conosco. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Queria que você explicasse, então, como será essa mudança. Não vai valer para esse ano, seria só para o ano que vem relativo, então, a esse ano? Sim, toda mudança que impacta na lei, ela precisa iniciar no exercício do ano posterior. Então, essa é uma situação que, por haver, Patrícia, uma mudança na legislação, ela só vai começar a vigorar no ano que vem. Então, e, na verdade, era essa questão de correção da tabela do imposto de renda era uma promessa antiga de campanha de vários governos. A gente tem uma tabela extremamente defasada, se não me engano, não é reajustada desde 2015. Por que demorou-se tanto para conseguir, para se avançar nessa correção? E, bom, o presidente Lula falou já que isso vai sair para o próximo ano. Algo pode acontecer no meio do caminho, diante de toda essa dificuldade? Na verdade, a tabela do imposto de renda ela está defasada há 7 anos, né? Desde 1996, quando esta fórmula foi feita, que ela precisaria estar acompanhando aí os indicadores que fazem parte da inflação. E, naturalmente, se nós fizéssemos todo o ajuste de 96 até o momento atual, essa isenção deveria ser de R$ 4.500 e não do dobro do salário mínimo, que ele aproveitou ali o anúncio também para isentar ali o dobro do salário mínimo, que hoje é quase R$ 2.000. Então, isso faz com que, de fato, o cumprimento e um ajuste do equilíbrio, tributário, da justiça tributária, permita aí que a primeira faixa esteja isenta. A gente ainda não sabe como é que vai acontecer com as demais faixas, se ele também irá prorrogar elas e tudo, então a gente ainda está na incógnita de como é que tudo isso vai acontecer, mas a gente, de alguma forma, a gente acaba ficando extremamente feliz por ver que está sendo colocado em prática uma questão de justiça tributária. Quer dizer, ele anunciou a isenção para esse valor, que é o dobro do salário mínimo, mas ainda não foram divulgados detalhes de como isso poderia impactar em salários mais altos, ou de qualquer forma também pode haver um impacto, pode haver uma redução para quem ganha mais do que isso. Na verdade, ele vai tendo que aumentar as demais faixas, Existe um projeto de lei em tramitação que já passou pela Câmara dos Deputados e está no Senado, que eu acredito que é em cima dela que ele vai trabalhar ali e fazer os ajustes que precisam, mas naturalmente quando você isenta ali a primeira faixa, as demais vão ter que acompanhar e realmente ali a gente não sabe. O projeto de lei que hoje está no Senado tramitando, que já passou pela Câmara, como eu falei, ele fala ali da primeira faixa até R$ 2.500. Então, de repente, quando o presidente ele anunciou o dobro do salário mínimo, a gente já foge até do que o projeto de lei previa. Então, é realmente uma incógnita de como vai ficar toda essa repercussão, porque, principalmente, Patrícia, haverá, entre aspas, uma renúncia de receita. No momento que ele aumenta a faixa de isenção, menos pessoas estarão contribuindo sobre a renda. E no volume total da arrecadação da União, dos estados, ele tem aí uma participação à renda de 20%. O consumo ele representa ali 75% e o patrimônio 5%. Então, acredito que vai vir muita coisa por aí ainda para discussões, mas ele já anunciou e, de fato, é uma notícia muito justa e muito equilibrada, porque 7 anos defasado, realmente é uma situação que precisava ser revista. Só para você ter uma ideia do que, de fato, aconteceu com esse congelamento da tabela, o que acontece, de fato, com as contas aí do trabalhador quando há um congelamento dessa tabela e a gente tem inflação rodando ano após ano? Qual que é o efeito dentro da renda do trabalhador quando não existe justamente esse ajuste, essa correção que se espera há 7 anos?
Na verdade, se não houvesse isso, aqueles que ganham até um salário mínimo daqui a pouco estariam tendo que pagar imposto de renda. Lembrando que tributo é sempre pago, né? A renda ela impacta diretamente naquela remuneração e na capacidade financeira do brasileiro. Então, a primeira faixa, que ganha até 2 salários mínimos, ela nem sente tanto o impacto disso, mas principalmente o maior beneficiado, Patrícia, será a classe média, que hoje ali, na medida que ele for ajustando, e se ele alcançar a promessa de isenção de até R$ 5.000, uma parcela maior da população vai ficar ali isenta ou será beneficiada com uma atribuição de uma carga tributária menor do que a que hoje é suportada. Porque o grande conceito é você perceber o quanto do impacto do imposto de renda representa dentro da sua remuneração. Então, a gente, além do imposto de renda, temos outros tributos e, na medida que isso vai sendo equalizado, a capacidade financeira do brasileiro vai se tornando cada vez mais presente e permitindo que a coisa ela flua. Agora, é importante apenas salientar que não adianta só resolver a questão do imposto de renda, porque, de fato, uma fatia maior da população aí, que ganha até 2 salários mínimos, vai ficar isenta. Mas ela continua pagando, por exemplo, 18% de ICMS na conta de energia. Então, é preciso olhar tudo isso, esse cenário que está se construindo, principalmente no que diz respeito à reforma tributária, que tem como principal característica a simplificação, mas esse é um passo importante ali para realmente permitir que o brasileiro ele tenha um reajuste extremamente justo e extremamente necessário. São propostas complementares e que precisam avançar juntas, né, para essa questão de simplificação e também de equilíbrio fiscal, não só para o governo, mas também para a sociedade. Muito obrigada pela entrevista, Carlos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom feriado, boa sexta-feira. Muito obrigado a vocês todos.